Meu nome é Paulo, eu tenho 21 anos e até os meus 20 anos eu fui protestante. Eu nasci toda a minha família é protestante, tanto por parte de pai e de mãe. E quando eu era criança, até ali o começo da adolescência, eu era da igreja metodista wesleyana, que teoricamente é uma igreja com uma vertente um pouco mais tradicional. E quando eu tinha algo em torno de 14, 15 anos, eu fui para uma das várias Assembleias de Deus que existe. E fiquei ali até 19 para 20 anos, né? Bom, desde a minha infância, tudo que eu recebia de formação acerca da Igreja Católica, do catolicismo, era embebido de todas as farsas, de toda a propaganda anticatólica, né? E então, bom, para mim era a pior coisa que poderia acontecer uma pessoa era se converter ao catolicismo, né? Desde criança, adolescente, eu pensava, né, que os católicos caíam no grande erro de idolatria com Nossa Senhora, a intercessão dos santos. Mas eu mesmo nunca parei para pensar, para estudar esse assunto, né? É uma coisa realmente, de fato, é uma doutrinação. Você vai recebendo uma montanha de informação ali, você não para pensar direito, você não vai assimilando, até porque você já, desde criança, cresce com essa ideia. E o primeiro contato com uma pessoa católica que eu tive, assim, foi quando eu devia ter algo em torno de 15 anos aí. Foi quando eu, por acaso, topei com um vídeo do Olavo de Carvalho no YouTube, assim, e aí fui vendo um atrás do outro, assim, ele começava os vídeos pedindo intercessão de Nossa Senhora, de São Padre Pio, e eu achava aquilo curioso, assim, porque até então as coisas que ele falava faziam sentido. Eu pensava, bom, essa pessoa é inteligente, né? E aquilo ali já foi me prendendo um pouco a atenção, né? Bom, talvez não seja algo tão escabroso assim, algo tão tenebroso, um erro tão grande assim, porque eu pensava, bom, como é que todo esse tempo as pessoas, os católicos, né, no caso, errariam em algo tão cabal, né, tão pontual, no caso o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E, bom, já no ensino médio, com 16 anos, né, isso foi no primeiro ano do ensino médio, eu conheci um professor de história, que na verdade nem era meu professor, né? Não dava aula para minha turma. Eu comecei a conversar com ele porque eu via que ele não era comunista, ele não era socialista. Então isso já era um grande avanço, né? Todos os professores ali de humanas eram nessa vertente, e ele não. Então eu puxei assunto com ele, comecei a conversar com ele, assim. Eu vi que ele não era muito doido. E na época eu nem sabia que ele era católico. O meu horizonte de pensamento, de expectativa, não era nada ligado à fé, não. Era coisas pontuais, né? Política do dia, coisa de adolescente mesmo. E, bom, o contato que eu tive com ele, logo no primeiro dia, ele me perguntou se eu conhecia o Olavo. Eu falei, olha, conheço de orelha, assim, já vi algumas coisas e tal. Ele foi conversando comigo sobre alguns livros dele e tal. Ele é um leitor do Olavo. E isso me empenhou seguir nesse estudo, né? Eu conheci mais filosofia, conheci mais autores, até porque ele me abriu muito uma bibliografia que eu não fazia a menor ideia de que existia. Com ele eu passei, né? Eu conheci Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Leibniz, Schelling, Santo Anselmo, São Bernardo, Chesterton, o Tolkien, o Isaac MacIntyre, diversos autores ali que, obviamente, nenhum dos outros professores conhecia. E, bom, eu saí, no ensino médio todo eu tava com isso na minha cabeça, olha, se eu quero ser de fato um estudante, se eu quero desenvolver uma vida intelectual, eu tenho que partir desses caras, né, os grandes, os clássicos, né, tanto na literatura quanto na historiografia, na filosofia. E, bom, ele não era professor da minha turma, então o tempo que eu tinha com ele era ali no intervalo da aula. Nós morávamos no mesmo bairro, então a gente às vezes voltava junto, ele dava carona. Então eram os melhores dias, assim, né? Geralmente era na quinta e na sexta-feira que isso acontecia, porque aí eu falava, pô, hoje eu vou aprender alguma coisa. Então eu ficava perturbando ele, o pessoal falava que eu era a sombra dele, porque, pô, o cara era muito inteligente, eu tinha que colar nele para tentar aprender alguma coisa. E aí, pouco a pouco, ele foi desmistificando a propaganda anticatólica, né? Todas as acusações feitas pelos protestantes, e foi de uma forma muito natural. Ele não se apresentou como um inquisidor, assim. Foi ali 1 ou 2 anos que eu fui aprendendo meio que nem
percebendo de fato ali que pouco a pouco todos os preconceitos que eu tinha estavam sendo quebrados. Porque eu vejo que a principal coisa que eu aprendi com ele foi que eu tinha que amar a verdade, né? Eu não podia sentir ciúme das minhas ideias, eu não podia ser egoísta de achar que eu estava certo o tempo todo. Que esse exercício constante de você buscar a verdade, ele leva você a um estado de contemplação que é o nosso fim último. E isso aí eu comecei a ver que de fato derivava da mentalidade católica dele. Eu pensei, nossa, nunca ninguém me falou isso, seja na Assembleia de Deus, na Wesleyana, parece que é um pensamento completamente distante do que eu já tinha visto em matéria de cristianismo, né? Falar de contemplação da verdade, de meditação, de mística, assim, é uma coisa que passava ao largo, assim, do meu contato imediato com a fé. Além desses autores ligados à filosofia, eu também conheci grandes santos da igreja, né? Além de Santo Agostinho, São Tomás, Santa Teresa, São Francisco Xavier, São José Maria Escrivá. Ele passava muita coisa, né, nesse sentido. E teve um dia que eu estava voltando com ele e foi assim, o ponto em que eu comecei de fato a questionar mesmo a origem da minha fé, né? Por que eu sou protestante e não sou católico, né? Por que é uma coisa que eu pensei sobre isso, eu raciocinei, eu averiguei os fases e tal. Foi quando ele me disse sobre o primeiro mandamento, né? Do amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele estava fazendo uma conexão com a doutrina da igreja acerca da látria, que é o culto de adoração que é específico a Deus, e a veneração aos santos, que são coisas completamente diferentes, né? O culto a Deus é devido somente a Ele, e isso é uma coisa que qualquer protestante confunde. Ele pensa que os santos, a Virgem Maria, estão no mesmo patamar de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é pura falta de conhecimento do que seja a fé católica. Eu nunca vi um protestante que tivesse lido 2 páginas do catecismo. De fato, eles não conhecem. Você pensa que sabe sobre o catolicismo, mas você não tem a menor ideia do que seja, porque você nunca estudou sobre isso. Como eu falei, toda informação que vem para você é deturpada, é pura propaganda. E, bom, esse foi o primeiro ali alerta, né, que falei, tudo bem, eu posso até estar certo em ser protestante, mas a forma como eu levei a minha fé até agora não foi legal, não é nem assim que deve ser feito, né? E, bom, quando eu saí do colégio, terminei o ensino médio, 18 anos, isso foi em 2016, assim, 18 para 19 anos, que eu comecei, de fato, a tentar buscar essas fontes que ele tinha me passado. E, bom, eu lembro no dia que eu estava na internet, assim, no Facebook, eu vi um post do Olavo comentando acerca da beleza da intercessão dos santos. Como o nosso Senhor Jesus Cristo nos inspira realmente a sermos perfeitos. E esse conceito de perfeição, de santidade, é uma coisa completamente alheia. Eu penso que a maioria das vertentes protestantes, se não for alheia, tem uma noção muito vaga do que é santidade, porque é óbvio que uma pessoa só alcança a santidade estando em comunhão perfeita com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E você só faz isso estando na igreja fundada por Ele, óbvio. E meu primeiro pensamento sólido com relação a isso foi, bom, o que havia de cristianismo antes de Lutero, né? O que havia? Você tem ali 1500 anos antes da revolta luterana, que é reconhecidamente o estopim para a fundação de todas as igrejas protestantes. O que havia ali? Você teve ali 1500 anos. Não é possível que pessoas como São Tomás, São Jerônimo, Santo Agostinho estavam erradas, e somente depois de 1500 anos surgiu ali um monge no mosteiro da Alemanha que conseguiu captar de fato a mensagem de Nosso Senhor. Bom, eu vi que isso era necessário mais fé para acreditar em Lutero do que Nosso Senhor Jesus Cristo, é fato, porque isso contrariava diretamente o que Jesus disse, que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. E a interpretação histórica da fé dos protestantes é apagar 1500 anos de história, onde basicamente a igreja estaria corrompida ou deturpada, ou teria deturpada a doutrina
de Cristo, e somente depois de todo esse tempo, 1 milênio e meio, os cristãos teriam descoberto ali de fato qual seria a doutrina de Nosso Senhor. Bom, isso é bizarro, não tem fundamento. E quando eu parei para pensar nisso, falei, nossa, como eu não descobri isso antes, né? E, bom, eu só fui chegar nesse ponto porque eu comecei realmente a buscar a verdade. Eu lembro que eu já, nessa época, né, na minha transição ali no meu período de conversão de 19 para 20 anos, eu já conhecia o Centro Dom Bosco e eu vi a publicação deles da campanha Voltem para Casa, né, aqueles 3 livros, o Index, o livro do Padre Júlio Maria e o livro do Carlos de Laet. Eu falei, nossa, eu fiquei bem animado, porque era uma oportunidade que eu ia ter de conhecer o outro lado. E quando eu li os livros, bom, é irrefutável aquilo dali. Seria bom para qualquer protestante pegar aquilo dali, se ele realmente ama a verdade, se ele não tem nenhum apego aos ciúmes, ao egoísmo, à vaidade dele, ele deveria, por consciência, pegar e ler aqueles livros ali e tirar as conclusões dele. Se depois qual decisão ele vai tomar, bom, aí já é com ele, mas quando eu li esses livros, aí eu realmente caiu a ficha. Bom, eu também já conhecia o Padre Paulo Ricardo, já conhecia por causa desse meu professor de história, ele recomendava bastante o Padre Paulo Ricardo, e eu fiquei em torno de 1 ano ali assistindo os vídeos do Padre Paulo Ricardo, ainda protestante, eu gostava bastante dele, vi vários vídeos dele, assim, nossa, esse sujeito é excelente, é excepcional, cara. E aí eu comecei de fato a ir naquela aba do canal dele, né, a Resposta Católica, eu vi dezenas de vídeos ali, eu falei, nossa, realmente não tem como, né, eu intelectualmente já não acredito mais em nenhuma falácia protestante, já não acredito mais nisso, aqui é piada, não dá, não tem como, né? Só falta mesmo que o meu pontapé inicial, né? E foi quando eu soube que o Padre Paulo Ricardo ele estaria aqui no Rio, na Catedral Metropolitana, para o lançamento da Teologia Moral, pelo Centro Dom Bosco. E aí eu fiquei, cara, animadíssimo com aquilo. Eu falei, nossa, eu achava que eu nunca ia poder conhecer E aí eu chamei um amigo meu para ir comigo lá, né? A gente pegou o ônibus e foi. Nós chegamos atrasados ali e foi excelente. Uma coisa que ele me falou que me marcou até hoje foi que a nossa vocação é a santidade, né? E eu pensei, cara, se eu fosse protestante, eu ia morrer e isso nunca ia passar pela minha cabeça. Ou porque, em geral, para os protestantes, como eu disse, o conceito de santidade é muito vago, ou ele simplesmente não existe. O próprio Lutero acreditava que o pecado realmente estava entranhado de tal forma na nossa alma que nós não poderíamos nos livrar deles. E exatamente o contrário de que Cristo fala, né? Quando ele nos exorta a sermos perfeitos como ele é. E também assistindo às aulas do Olavo, fui tendo contato com um outro grande santo, que foi o São Padre Pio de Pietrelcina. Fui vendo aquela enormidade de milagres que ele fazia. Lembro de uma vez que ele compartilhou um vídeo de São Padre Pio rezando a missa, assim, com um zelo que eu falei, nossa, isso sim é sacralidade, isso é beleza, isso é adoração, isso é devoção, isso é amor a Deus, né? O resto é piada. E aí, bom, fui conhecendo outros santos da igreja, como de São José Maria Escrivá, que até hoje é para mim uma grande referência de espiritualidade, e eu comecei a frequentar o Centro Dom Bosco. Nos primeiros dias, assim, eu lembro que teve uma aula sobre a vida de oração. Eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso na minha vida, né? A vida de São Francisco Xavier, de Santo Inácio de Loyola, os exercícios espirituais, né? O caminho de perfeição de Santa Teresa de Ávila. Eu falei, cara, isso aqui é incrível, não há nada parecido com isso. Eu lembro quando estava lendo o Caminho de Perfeição, a parte que Santa Teresa de Ávila comenta a oração do Pai Nosso, eu falei, cara, isso sim é oração, isso é amor a Deus, isso é santidade. E não há nada parecido com isso fora da igreja. Obviamente porque, de fato, a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja fundada por nosso Jesus Cristo. Historicamente, você tem que ser cego para não perceber a sucessão apostólica. Outra falácia protestante é de que a Igreja Católica teria sido fundada por Constantino, né? Bom, já havia 30 papas antes de São Silvestre, que foi o papa que batizou Constantino. A ligação de que Constantino teria fundado a Igreja Católica é mentira, é piada do ponto de vista histórico. Isso aí não existe. Você tinha ali uma quantidade já bem estabelecida de bispos,
Bom, isso é piada. E aí você vai vendo todo o desenvolvimento histórico da igreja, de fato, a Igreja Católica é a igreja que foi fundada por Nosso Senhor. É a tradição que ele deixou, que ele concedeu aos apóstolos. Ele transformou Pedro em líder dos apóstolos, em chefe da igreja, e aí ele foi passando para São Lino, Cleto, Clemente. Está ali. A tradição deixada por Nosso Senhor está ali. E qualquer coisa fora disso é heresia. Está fora, é apostasia, não tem conversa. Mas, e racionalmente eu já tinha me convertido. Faltava meio que essa coragem de você romper. Toda a minha família é protestante, né? Então, você fica ali com um pouco de receio, né? E, de fato, quando eu, não sei, que eu tinha me convertido, foi como se eu tivesse detonado uma bomba atômica, né? Mas, enfim, já faz 1 ano e alguns meses que eu me converti. Acho que a minha vida mudou completamente, né? É uma outra percepção a busca pela santidade, essa constante noção de que você realmente é pobre, você é imundo, você depende todo o tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você depende da Eucaristia, você depende dos sacramentos, você depende da confissão. Isso se tornou palpável na minha vida. Acho que em linhas gerais é isso.